Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje eu vou continuar falando sobre a inversão dos valores. Sim, porque se você não quiser aceitar a inversão dos valores para praticar valores invertidos, você tem esse direito de fazer isso. E ninguém pode te criticar por causa disso, embora muitos vão te ridicularizar, te criticar, dizer que você está se atrasando em vista da inversão dos valores que tomou conta de quase todas as pessoas que existem hoje vivas no mundo. Elas gostam disso. Para elas, a inversão de valores é algo gostoso, é algo que elas aprovam e concordam. Então elas praticam isso. Praticam isso sem impedimento algum. Mas, se você quiser viver fora disso, se você não quiser participar dessas coisas que destroem as pessoas, você pode não fazer. Você tem esse direito. Você é livre. Você tem o livre-arbítrio de não querer praticar essas coisas, que são coisas erradas, que talvez as pessoas não saibam, mas elas vão ter que prestar contas disso aí. Elas vão ter que prestar contas de terem praticado valores invertidos. Porque quando Deus criou o homem, o ser humano, a raça humana de forma geral, Ele deu princípios e valores éticos e morais para que essas pessoas pudessem praticar. Mas, com o passar do tempo, o homem foi deixando de praticar esses valores, porque os valores foram se invertendo e foi assim que começou a corrupção da humanidade, de forma que ela ficou muito corrupta e pervertida, principalmente por causa da prática de valores invertidos. Enquanto uma minoria ainda procura andar em retidão por praticar valores éticos e morais certos e aprovados, outros, ou a maioria, não querem. E essa maioria ridiculariza quem é praticante de valores éticos e morais certos. Essa é uma realidade que está acontecendo no mundo. Mas aqueles que ainda praticam valores éticos e morais não podem se deixar levar pelo mesmo excesso de devassidão em que as pessoas hoje vivem por causa desses valores invertidos que elas praticam. E isso é algo que já está escrito nas Escrituras, para estimular aqueles que querem viver com valores éticos e morais certos. Porque enquanto a maioria da humanidade, infelizmente, está praticando valores invertidos e sofrendo as consequências disso, aqueles que procuram não se contaminar com esses valores invertidos continuam recebendo em suas vidas boas consequências pela prática dos valores éticos e morais que Deus aprova e concorda que você esteja exercendo, que você esteja praticando e vivendo. Então é melhor ter a aprovação de Deus do que a aprovação dos homens. Porque aqueles que praticam os valores invertidos, eles não concordam com que você continue praticando valores certos, valores éticos e morais certos. Ou seja, eles não concordam com que você não tenha se corrompido por causa de valores invertidos. Então, isso acontece hoje em dia. E
muitas pessoas sofrem por causa disso. Quando Ló estava habitando em Sodoma e Gomorra, ele atormentava a sua alma por causa do procedimento libertino daquelas pessoas que viviam com valores invertidos. E ele, ali sendo justo diante de Deus, queria manter a sua integridade por praticar valores éticos e morais que o Deus em quem ele cria aprovava. Ele, a sua mulher e suas filhas. Então, hoje isso acontece. Muitas pessoas têm a sua vida atormentada, ou a sua alma atormentada, ou a sua consciência atormentada pelas pessoas que lhe ridicularizam, por verem que essa pessoa ou você não pratica valores invertidos. Te chamam de atrasado, te chamam de involuído. Eles pensam de forma errada que praticar valores invertidos é o ápice da humanidade, é a evolução, é uma coisa moderna, atualizada. Não sabem eles que estão regredindo, porque eles estão cegos, não conseguem enxergar, que estão fazendo uma coisa errada, que vai trazer para eles mais consequências. Então essas pessoas não entendem isso. Elas acham que estão certas, se inculcaram que estão certas, mas estão erradas. O pecado enganou e destruiu essas pessoas, cegou o entendimento delas. Elas não conseguem ver isso. Elas não conseguem se corrigir e nem aceitam a correção dos outros. É assim que está a humanidade hoje. Mas isso tem que servir de exemplo para você não praticar essas mesmas coisas que eles praticam, esses valores invertidos. É melhor você manter a sua integridade, a sua retidão, a sua consciência pura, de forma que a sua própria consciência não te argue de você ter feito algo errado, de você ter se deixado envolver e se enredar por valores invertidos. É melhor você manter a sua vida íntegra em relação aos valores invertidos do que você praticar e começar a sofrer as mais consequências desse erro. Então, eu vou ler aqui um texto das Escrituras que fala sobre isso. Porque isso já acontecia lá no primeiro século da era cristã, onde muitos que tinham se convertido a Cristo pela pregação do Evangelho, tinham se arrependido, se convertido, eles passaram a viver em Cristo. E para essas pessoas, elas não podiam continuar praticando as paixões mundanas que viviam anteriormente. Porque muitas das coisas que as paixões mundanas fazem com as pessoas é fazer com que elas pratiquem valores invertidos. Eles viviam assim. Mas quando eles foram salvos por Cristo, a vida deles, prática, mudou. Agora eles deveriam dar valor à santidade. Eles deveriam viver de forma exemplar. O modo de pensar, de falar e de agir deles deveria ser exemplar, tanto diante de Deus como diante dos homens. Então, esse texto vai falar sobre isso. E esse texto está aqui na primeira epístola de Pedro. E o texto está escrito assim: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então,
aqueles que creram não poderiam mais viver como viviam anteriormente. Agora eles deveriam viver de acordo com a vontade de Deus. Isso significa que eles não poderiam mais viver de acordo com as paixões mundanas, ou paixão dos homens. Eles não deveriam mais praticar os valores invertidos. É isso que ele está dizendo aqui. Porque os valores invertidos hoje são a paixão dos homens. Eles são apaixonados por isso, eles gostam disso, eles amam, eles aprovam, eles concordam, enfim, é isso que eles querem. Porque isso para eles é gostoso demais. Continuando aqui. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios. Qual a vontade dos gentios que essas pessoas executavam? Os valores invertidos. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Então, todas essas coisas citadas aqui, as dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e as detestáveis idolatrias, são as práticas comuns dos valores invertidos, que eles não poderiam mais fazer, não poderiam mais praticar isso. Eles deixaram essas práticas, porque agora eles faziam a vontade de Deus em Cristo Jesus. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Então, aquelas pessoas ficavam observando os crentes, o procedimento deles, a vida exemplar, e eles achavam estranho que aquelas pessoas, que aqueles crentes, não participavam do mesmo excesso de devassidão por causa dos valores invertidos que aquelas pessoas praticavam. Eles achavam estranho que eles não queriam participar das mesmas coisas, não queriam participar das dissoluções, das concupiscências, das borracheiras, das orgias, das bebedices e das detestáveis idolatrias e outras coisas mais. Eles não concordavam com isso, eles achavam estranho. Os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Então, essas pessoas que praticam os valores invertidos e estão praticando aí a corrupção, a prostituição, o tráfico de drogas, a criminalidade, a mentira, a idolatria, a avareza, só ficam pensando em coisas terrenas, só se envolvem em negócios dessa vida. Essas pessoas que ficam falando palavrões, como se fossem elogios, as pessoas que adulteram, traem o seu marido ou a sua esposa, enfim, praticam coisas invertidas, de valores invertidos. Essas pessoas que têm esses valores invertidos, elas vão prestar contas a Deus um dia, a Jesus, no juízo. Talvez elas não tenham se dado conta disso ainda, porque elas vivem tão dominadas por essa inversão de valores que elas se esquecem disso, ou não sabem, não estão nem aí para isso. Porque as pessoas que vivem hoje com valores invertidos estão vivendo como as pessoas que viviam nos dias anteriores ao dilúvio. Essa é a realidade do mundo hoje. E isso está se agravando cada vez mais. Mas aqueles que estão em Cristo não podem concorrer com essas pessoas no mesmo excesso de devassidão. Isso é um fato concreto. É uma prova real de que em Cristo a pessoa tem uma vida exemplar. É uma nova criatura. As coisas velhas passam, tudo se faz novo. Há um novo nascimento, o nascimento de Deus. A pessoa é nascida de Deus. E a pessoa que é nascida de Deus não participa dessas coisas.
Pelo contrário, condena. Ele detesta essas coisas. Ele tem ojeriza para essas práticas de valores invertidos. Esses valores invertidos são inconvenientes, são coisas inconvenientes aos santos. Ele não pode se deixar dominar por nenhuma dessas coisas, em tempo algum. Então, essa é a realidade que acontece. Essa é a verdade. Eu espero que essa mensagem de hoje possa conscientizar muitas pessoas, porque é uma mensagem que vem da parte do Senhor Jesus para as vidas hoje, principalmente para essas vidas que estão presas, escravizadas por esses valores invertidos. Então eu espero que essa mensagem possa despertar essas pessoas, porque essas pessoas precisam se libertar disso. A libertação está em Cristo. Elas têm que se armar da mesma forma como Cristo, que sofreu na carne. Se Cristo sofreu na carne durante a sua vida, principalmente quando foi crucificado, você tem que se armar, essas pessoas têm que se armar dessa mesma coisa para que possam vencer esses valores invertidos e não serem vencidos por eles em tempo algum. Então essa é a mensagem que eu deixo aqui para todas as pessoas, em nome do Senhor Jesus. Amém.